E já estamos de regresso para a segunda parte do seu Sintonia de Ataque. Estamos de regresso, época 25-26. Na segunda parte olhamos para a segunda Liga e para a Liga 3. É verdade que no nosso mercado em Sintonia temos tido bastante mais tempo de análise à competição da segunda Liga e da Liga 3 do Campeonato de Portugal, porque já começou há algum tempo, mas agora é tempo de analisarmos aquilo que vai ser então o momento. Vamos só começar por relembrar que não houveram jogos da Liga 3, portanto a Liga 3 teve parada este fim de semana porque houve a primeira eliminatória da Taça Portugal. O São João de Veria e São Joanense tiveram então folga nesta primeira eliminatória da Taça Portugal. Mas teremos a oportunidade de fazer também o lançamento daquilo que será a participação da segunda eliminatória. Quem entrou em campo foi então a segunda Liga, com os seguintes resultados: Jornada 4, Leiria 1, Torriense 0, Penafiel 0, Chaves 2, Felgueiras 3, Estrela Rosa 1, Feirense 2, Leixões 0, Benfica B 1, Portimonense 2, Farense 0, Marítimo 2, Sporting B 3, Passos Ferreira 0, Académico de Viseu 2, Porto B 0 e Vizela 1, Oliveirense 0. Como já estamos com 4 jogos, eu vou deixar a classificação para um segundo momento e vamos começar pela análise então ao jogo do Lusitano Larosa, que redeslocou-se Felgueiras e perdeu por 3-1, mas Mérito Teixeira, bem-vindo. Já temos aqui os nossos craques reunidos, o Rodrigo Nunes, Vitor Duarte, Francisco Chaló e Mérito Teixeira. Bem-vindos mais uma vez. Vamos com a nossa época, já tiveram as vossas férias, portanto já bem fresquinhos, mas a equipa de Larosa, e vou pegar um pouco na nota final do Carlos Silva. O Carlos Silva deu uma nota final há pouco de tirar alguma responsabilidade ao Lusitano Larosa, que poderia estar a pesar nesta altura aos jogadores e à própria estrutura do Lusitano Larosa. Sente que foi um pouco isso, essa entrada a vencer frente ao Marítimo, o jogo convincente frente aos Chaves, poderá ter colocado um pouco mais de pressão, até o próprio jogo frente ao Benfica B, um empate que poderia ter sido claramente uma vitória. Como é que viu esta derrota em Felgueiras por 3-1? Antes de mais, cumprimentar as pessoas que estão lá em casa, cumprimentar os meus amigos aqui e a ti em especial. Como é que eu vi? Vi o Larosa a jogar mal, perdeu 3-1 e bem, e só por um jogo eu não vou, portanto, mudar uma vírgula àquilo que tenho vindo a afirmar aqui. O Lusitano de Larosa é evidente de que o primeiro objetivo, portanto, é somar pontos para não descer, e se for possível estar a disputar, portanto, a subida, não a vamos enjeitar. Temos 4 jogos, uma vitória, 2 empates e uma derrota, e eu não vejo por que motivo é que os jogadores do Lusitano de Larosa e o seu staff a estar a tremer por algum motivo. Não, as coisas são como são, o futebol é assim, jogaram mal, vão ter que retificar e o treinador está lá para isso, portanto, e eu continuo a acreditar que o meu Lusitano de Larosa vai se bater todos os domingos pelo melhor resultado. Curto, sintético, analítico. Francisco Chaló, o que é que pode dizer mais? Eu acho que o Mérito Teixeira, cara, eu gostava de falar um bocadinho deste jogo frente ao Felgueiras. No entanto, permitam-me só dar aqui uma nota. Eu tive a oportunidade de estar aqui em estúdio, quer no jogo do Lusitano Larosa, quer no jogo do Feirense, e parece-me que o Lusitano Larosa fica ali um pouco atarantado com os 2 golos que sofre praticamente rajada. Poderá ter sido isso um dos pontos que influenciou o resultado? Boa tarde, Filipe, boa tarde ao nosso painel também, boa tarde aos nossos ouvintes. Obviamente que agora podemos conjecturar tudo e mais alguma situação. Eu gostaria de dizer que o Larosa foi vítima daquilo que era das suas melhores armas, que é a bola parada. O Larosa já ganhou alguns jogos através da bola parada e, curiosamente, calhou-lhe agora a fava com o Felgueiras, e nomeadamente com um jogador que foi meu, que eu conheço bem, com o Lucas Duarte. Fui buscá-lo ao Brasil, é um jogador muito interessante e é um jogador que marcou 2 golos de cabeça. Se quisermos ver o jogo, é assim, o Larosa entrou, efetivamente, até com algum domínio territorial. Penso que de uma forma estratégica a equipa de Felgueiras não se incomodou muito em ter bola. A bola era praticamente dolorosa até aos 20 minutos, mas que em termos de perigosidade para a baliza, em termos de efetividade da chegada ao último terço, não era nada de interessante, sendo uma equipa do Felgueiras com uma arma terrível que tem um Léo Teixeira, que é um jogador muito interessante, tem uma linha da frente e do meio campo para a frente, é uma equipa bastante interessante, e se quisermos, não foi ferido o Felgueiras naquilo que é o setor, ou pelo menos o setor mais débil, que é a parte defensiva. Do meio campo para a frente, o Felgueiras tem argumentos interessantes. Obviamente que depois entramos naquilo que é a normalidade do futebol.
Uma equipa ganha, marca um golo, a seguir marca outro, portanto, depois aí não era nada que o Lourosa não estivesse a experimentar para a primeira vez, também já esteve a perder 2-0 e até conseguiu ter uma reação importante, mas é futebol, verdadeiramente aquilo que eu posso dizer é que a equipa de Lourosa precisa de ter alguma calma, e entroncando um pouco, ou tentando argumentar com aquilo que foi a pergunta para o Américo, e que o Américo Silva respondeu também de uma forma sintética, mas o caminho, a posição ainda saiu agora do adro, não é? Portanto, há muito caminho a andar, e acho que é importante que as equipas, principalmente equipas que venham cá de baixo e equipas que sobam divisão, lutem com algumas adversidades nesta fase inicial e não com tudo à vontade. Penso que é importante haver uma calma, uma tranquilidade, verificar onde se pode efetivamente melhorar, e uma nota também, só para não me alongar muito tempo em relação só ao Lourosa, se é a pergunta mesmo em relação ao Lourosa, há aqui uma lógica de pensamento que se traduz naquilo que é uma lógica factual. O melhor marcador do Lourosa é efetivamente o defesa central e, portanto, o Dylan. Há algumas situações em termos de ataque posicional, provavelmente a equipa do Lourosa terá mais dificuldade, mas tem argumentos e mais que suficientes, e nesta altura, se olharmos para a tabela classificativa, não está a muita distância daquilo que são o primeiro lugar de subida, que são 7 pontos, não é? Porque o Sporting não conta, são 7 pontos, está a 2 pontos, se quisermos ver por aí, mas por outro lado há na verdade coisas que o futebol não é igual no século XIX, século XX, século XXI, vai ser igual no século XXII. Portanto, isto acreditem que é verdade. No século XXII vai ser igual, o futebol não vai diferir. Vai haver algumas diferenças, como nós já abordamos aqui, mas o futebol não vai diferir. Portanto, há algumas situações, há algumas dores de crescimento que poderão eventualmente acontecer, mas principalmente algumas, digo eu, que são muito culpa até da primeira vitória. Culpa da primeira vitória poderá ter aqui alguma coisa a ver, Rodrigo Nunes, naquilo que é a expectativa, e o Rodrigo tem muita experiência neste campeonato. Pode ter sido, aqui vou colocar as devidas aspas nesta expressão, mas pode ter sido negativo esta vitória, como foi esta vitória do Lourosa na primeira jornada. Eu ponho as devidas aspas, porque é sempre positivo uma vitória, mas de que forma é que pode ter empolado aqui um pouco aquilo que é o Inland, não diria até na estrutura, a estrutura e os jogadores estão habituados também, mas os adeptos, que mais uma vez disseram presente em grande número em Felgueiras, poderão estar a viver um bocadinho ainda na esperança e numa expectativa que poderá não condizer com aquilo que é a dificuldade deste campeonato. Boa tarde a todos, aos meus colegas, a quem nos ouve, depois deste tempo prolongado de férias, e mesmo não estando presente fui acompanhando muitas coisas que foram aqui ditas, porque acompanhei quase sempre os programas, e é evidente que um resultado, uma vitória é sempre positivo, mas veio aumentar o empolamento que se estava a fazer da capacidade do Lourosa. Portanto, eu ouvi aqui os meus colegas a falar sobre os plantéis, sobre quer o Lourosa, quer o Feirense, e aquilo que eu posso dizer, porque eu este ano vou ter um cuidado muito maior para não dizer nada que possa ser mal interpretado, ou que as pessoas possam usar isso como uma crítica à minha pessoa enquanto feirense, enquanto presidente do Feirense, que também é uma posição assim um bocado ingrata neste programa. Se o ano passado era bem mais fácil falar do Lourosa, como é falar do Sejam de Ver, e este ano não vai ser assim tão fácil. E não quero de maneira nenhuma ferir suscetibilidades, não quero criar empatias com as pessoas, alguns meus amigos, mas é evidente que impulou-se demasiado. Eu ouvi, e como disse, acho que os meus colegas foram no mínimo simpáticos com as equipas do Conselho na segunda liga. E que estamos a falar de Lourosa, faremos a seguir,
veio a vitória no Marítimo, veio reforçar realmente a ideia que toda a gente tinha, que o Lourosa chegou e agora só vai parar na primeira divisão. Todos esperamos que seja assim, logo que isso não prejudique o meu Feirense, mas isto há muito caminho a palmilhar para se conseguir os objetivos. O Ser Américo acha que não há pressão, mas na sua análise, ok, tal, vamos tentar, aquilo que prometemos é fazer de cada jogo, tentarmos ganhar, e se tivermos a hipótese de subir divisão, portanto, isto é pressão. Isto é pressão, porque o Lourosa, quer se queira, quer não, é o outsider desta... E não pode subir, então? Pode, eu só estou... É minha opinião, mas posso. Não é. Mas posso continuar a minha... Pode. Eu, pela sua reação, e eu antes já estive a dizer qual seria a sua, ou de outros, quando eu estivesse a falar sobre isto, e eu só estou a falar aquilo que penso. E, na minha opinião também, pode ajudar as pessoas que mandam no Lourosa. As pessoas que mandam no Lourosa. Que aquilo que o Filipe disse, que opa, isto não seria muita pressão nos jogadores nervosos, e você disse, não há razão para isso. Há muita razão para isso. Claro que há muita razão para isso. Até por eu dizer que esta ideia de acharmos que o Lourosa já está em possibilidade de subir e não sei o quê, estamos a ditar pressão a uma equipa que chegou agora. Ou os jogadores que estão ali e que não ponham aqui em causa a sua qualidade. Nem vou discutir o futebol, nem vou discutir se são bons ou não são, porque tinha que ter um conhecimento mais profundo, e não tenho. Vi poucas vezes o Lourosa, e não foi os jogos todos. Vi a recuperação contra o Chaves, que foi fantástica. Não vi com o Marítimo, sei que o golo foi marcado na parte final. Não sei se mereceu, se não mereceu, porque também não é isso que eu vou discutir aqui hoje. Com o Benfica, acho que o Filipe não tem razão. Acho que foi um jogo em que o Benfica é que mereceu ganhar, mesmo a jogar com 10. Portanto, isto é um sinal preocupante. Rodrigo, só uma nota, nós acompanhámos o jogo aqui em direto na semana passada, foi um bocadinho a imagem unânime que foi, ou seja, que foi aqui deixada, que o Lourosa poderia ter feito um pouco mais. Poderia ter feito, mas não fez. Não, poderia ter feito um pouco mais, ou seja... O bocado que eu vi, eu quando liguei a televisão, o Lourosa estava a ganhar e estava por cima. Com a expulsão do jogador do Benfica, o Benfica depois foi muito mais equipa, na minha ponto de vista, do que o Lourosa, e o jogo acaba na segunda parte por ser lisonjeiro para o Lourosa. Mas o que é certo é que o Lourosa está a somar pontos, porque a questão aqui é, para um adepto do Lourosa, o que o Lourosa está a fazer está bem, está dentro daquilo que se esperava, ou não está. E eu acho, e o Ser Américo é um deles, que acham que não estão, estão desanimados, estão desiludidos, porque nós e tal, e não sei o quê. Portanto, é evidente que o jogo a vitória no Marítimo pressionou mais os jogadores, pressionou mais a equipa técnica, e acredito que esteja a pressionar as pessoas que estão a trabalhar pelo bem do Lourosa, e basta ler as redes sociais para percebermos que está a haver uma pressão, e que não vejo ninguém a tentar pôr água na fervura. O Lourosa é o outsider desta divisão. O Lourosa chegou agora. Uma vez eu disse isto sobre o São João do Meio, mas vou dizer sobre o Lourosa. O Lourosa está a fazer o seu caminho. O Lourosa tem que ganhar o estatuto de clube de segunda liga. E eu demorei 8 anos na segunda liga. O que não vai dizer que não possa subir já este ano, não é? Aquilo que eu... Tudo bem. Não, estou só a fazer essa ressalva. Você pode haver aqui uma agitação. Eu o que estou a dizer, não estou a dizer que o Lourosa não pode subir. Não estou a dizer isso. O Lourosa não vai subir. Ninguém me vai ouvir a dizer isso. O que eu estou a dizer... Pronto. Fiquemos por aí. Pois. Ficamos por aí. E é a sua opinião, e eu tenho que respeitar a sua opinião. E eu sei, eu este ano tenho 2 caminhos a seguir. Ou não falo de Lourosa, ou se falar de Lourosa, estou sujeito a empolar estas coisas todas, e que o Presidente Feirense disse e não disse. E se eu dissesse 1/10 daquilo que as pessoas de Lourosa dizem em relação ao Feirense, eu não passava a minha vida aqui nos programas a falar. E só dizia 1/10, mas adiante.
Portanto, o que eu quero dizer é que o Lourosa está a fazer o seu caminho, o Lourosa vai fazer o seu caminho, as pessoas estão a fazer um grande trabalho, e o Lourosa tem que ganhar o seu estatuto para fazer aquilo, ou para conseguir aquilo que eu às vezes falo do Feirense, que eu às vezes digo umas coisas na brincadeira, mas tem sempre uma razão para as dizer, que é conseguir estar na segunda liga com só o nome já dá para ficar a meio da tabela, que é aquilo que eu acho que o Feirense, se ficar abaixo da meia tabela, fez um bom trabalho, se ficar acima de a meio da tabela, só o Feirense em si já o fica, e depois tudo que seja acima é trabalho das pessoas que estão à frente das coletividades e das equipas. Portanto, o Lourosa tem esse problema, e depois tem um problema ainda maior. O Lourosa tem outro problema ainda maior. Não está a jogar no seu estádio. Foi outra coisa que eu achei que se desvaloriza. Eu, por acaso, em conversas com o Presidente, também achei sempre que ele desvalorizou isso. E isso pode-se correr e saltar. É muito importante. Apesar de, na segunda liga, os jogos em casa, quando às vezes nós fazemos contas, eu ouvi o Ser Américo, depois da vitória no Marítimo, aqui no programa, nós se ganharmos agora estes dois jogos em casa, isto vai ser... Os jogos em casa são tão difíceis como os jogos fora. Há equipas neste campeonato que já fizeram mais pontos fora do que em casa, em vários campeonatos para trás. Portanto, o jogo em casa não é motivo para sermos mais favoritos, e que com 2 de treta os 3 pontos estão garantidos. Portanto, isto vai ser uma tarefa, vai ser uma caminhada muito difícil. E se, porque um adepto Lourosa está a ouvir alguém a falar, e que está a falar aquilo que pensa muito seriamente, mas não podemos subir, portanto, há ali no fundo uma ideia que é geral de que o Lourosa então não pode subir. Isto não é pressionar a equipa. Não. Isto não é pressionar a equipa. E eles vão jogar metade daquilo que tinham capacidade para jogar, quando houve a toda a volta as pessoas, e houve o nosso programa, e houve as pessoas a falar no café, e houve as pessoas nos treinos, e isto só paramos nas competições europeias. E isso é mau, na minha opinião, para o grupo de trabalho do Lourosa. O Lourosa passar uma mensagem, nós queremos que fique 2 atrás de nós, não é que fique à frente do Feirense, fique 2 atrás de nós, é o nosso objetivo, é ficar 2 atrás de nós, e depois aparece em primeiro e sobe divisão, isso é que é. Agora andamos já aqui porque ganhamos um jogo, vamos subir divisão e não sei o quê, e se ganharmos agora estes 2 jogos em casa, então é que vai ser. E eu acho que isso é prejudicial para o Lourosa. Você pode não estar a gostar daquilo que eu estou a dizer, já percebi que não está, mas eu estou, na minha inocência, a ajudar muito o Lourosa. É assim as pessoas me ouçam. Vítor, Sr. Américo, não sei se queria dizer qualquer coisa. Não, é só dizer de que o Lourosa é um clube diferente de outros, porque em casa a nossa Fortaleza tem sempre muito mais gente. Mas vocês não têm casa, Sr. Américo? Pois não tem, mas por isso é de que não é igual jogar em casa e jogar fora. O que o Rodrigo disse é que no histórico dos campeonatos, e eu também fizeram mais pontos fora aqui. O senhor tem por obrigação de provavelmente saber melhor do que eu, mas eu também sou um homem do futebol e acompanhei, portanto, enfim, as épocas atrasadas, e sei que é assim, de que a segunda liga é de facto, portanto, muito difícil. Só que o Lourosa de facto é diferente da grande maioria. Só 5 equipas é que têm o pleno nesta altura em casa do campeonato. Claro. Só 5. Claro. Portanto, mas o Lourosa, porque de resto, mais ninguém ganhou os 2 jogos. Mas isso é todos os anos é assim, só que o Lourosa é uma equipa diferente, porque tem adeptos diferentes e mete normalmente muita gente de que quer a gente queira, quer não, senão eu de facto aí sim sou capaz, portanto, de começar a pensar de que estou errado no futebol, de que se o 12º dos jogadores já não existe, se de facto, portanto, as pessoas que vão ao futebol apoiar a sua equipa não é importante. Mas você pode não estar errado. Agora, eu realmente achar que eu também estou. Eu realmente... Você pode não estar errado.
Rodrigo, eu não estou a dizer que você está errado. Não estou nem de longe nem de perto. Agora, eu estou a dizer de que, ao dizer de que nós podemos subir, é que nós estamos a participar na segunda liga, de que dá acesso à primeira. Agora, vamos discutir, portanto, não é? Mas você quer não ser Américo, isso está a meter pressão aos seus jogadores. Mas é que eles têm que ter pressão. Mas quem não tiver a força tranquila que aquele clube, portanto, atira cá para fora, sabe o que é a força tranquila? É que a pressão é boa, sabe? A malta é lourosa. Mas eu tenho que fazer uma pergunta. Eu tenho que fazer uma pergunta, que é inevitável esta pergunta, que é, ouvindo um pouco o que o Américo Teixeira está a dizer, eu tenho que fazer esta pergunta clara, se o Lourosa é candidato à subida. Não, por amor de Deus, não é isso que eu estou a dizer, nem de longe nem de perto. Não é isso. Claro que permita-me só mal entendido aos nossos ouvintes, e é para proteger um pouco aquilo que o Sr. Américo está a dizer. Claro. O Sr. Américo está a dizer é que, a nível daquilo que é o espírito com que as pessoas vivem, há sempre pressão para ganhar todos os jogos. Mas poderia trocar aqui um bocadinho quem está a ouvir, fazer esta interpretação que estaria a dizer que o Lourosa é candidato à subida. Na sua opinião, não é. A questão fundamental, portanto, é esta. O Lusitânia de Lourosa está na segunda liga, que lhe dá acesso à primeira. É curiosamente, portanto, o Rodrigo provavelmente ouviu o programa em que o Sr. Carlos Silva, e é por isso que ele hoje diz aquilo que disse, não foi eu. Eu até disse de que não me importava de ficar em quarto lugar, logo que ficasse atrás do Porto, do Benfica e do Sporting. Percebe? E até podia ficar em quinto. Mas por acaso foi de ficar em quarto, que a mim também ficava satisfeito. Mas por acaso, permita-me só em bom na verdade, é verdade, foi o Carlos Silva que na altura deu essa nota, que o Lourosa, se ganhasse os dois jogos, teria a base, e o próprio João Pinto também na altura. Não. Eu peço também, recordo perfeitamente essa nota e o seu dono, portanto... Mas, Filipe, se me permitem, há aqui uma nota importante. O seu Carlos Silva teve a hombridade de hoje, publicamente também, retificar um pouco aquilo que foi o seu empolamento e o seu entusiasmo momentâneo. Mas isto vai tudo... Isto eu disse também, vocês foram, na minha opinião, muito simpáticos. Vocês não. Não, o Ministério também. O Ministério também, que eu também o ouvi, a dissecar as contratações, os jogadores. E isso é uma outra opinião que eu tenho, mas que não vou falar aqui. Eu vou-lhe dizer uma coisa que... Posso falar depois do programa. Não, mas vou-lhe dizer uma coisa que é importante. Aquilo que nós estamos agora a discutir é o momento presente após resultados menos positivos. E eu volto a dizer aquilo que sempre disse. Para mim, os resultados, muitas vezes, escondem muita coisa que não é positiva. Aquilo que eu vi do Lourosa contra o Benfica, e por isso é que eu ainda agora, na última intervenção, terminei, não foi por acaso, terminei que a primeira vitória provavelmente fez mal. Porque aquele Lourosa, se jogar sempre assim, aquele Lourosa é um Lourosa forte. O Lourosa é forte. Aquele Lourosa, eu volto a dizer aquilo que eu penso. Aquele Lourosa, se jogar como jogou contra o Marítimo, é um Lourosa muito forte. Sim, eu concordo. E eu também disse que na altura, mais de importante do que ganhar, até porque as contingências do jogo assim permitiram, nomeadamente a expulsão, jogar contra 10, marcar mesmo no último minuto, a verdade é que eu sempre disse uma coisa, que ninguém pode também dizer que era mentira, é que defrontou uma grande equipa. É que o Marítimo é, na verdade, uma grande equipa. E, portanto, não vale a pena sorrir muito, nem vale a pena, às vezes, chorar muito. Isto ainda vai... Há muita gente que está a rir agora que ainda vai chorar. Acredito naquilo que eu estou a dizer. E há muita gente que está a chorar nesta altura que, se calhar, não vai rir. Quem está a chorar, o Vítor quer falar e não o deixa. Exatamente. Mas, Rodrigo, faça favor. O que eu ia dizer é aquilo que o Ministro estava só para arrematar, porque ele estava a dizer, se nós estivéssemos aqui a analisar as 18 equipas, ou se tivesse aqui um adepto de cada uma das 18 equipas, todos diziam a mesma coisa da sua equipa, que nós estamos a dizer, neste caso, Lourosa, que ainda não falei do Feirense. Já vamos a seguir ao Feirense, o São João de Besta será numa terceira etapa. Agora vamos falar de Lourosa, deste jogo, desta derrota em Felgueiras. Olha, boa tarde a todos os meus colegas. Ao fim de 2 meses estar cá é o bichinho também.
cá dentro e fui acompanhando também, portanto, aos meus colegas, a ti Filipe, aos nossos ouvintes, e é muito bom estar de volta, apesar desta época, já não vou ser tão assíduo como em épocas anteriores, mas sempre que puder virei cá. Sobre Lourosa, eu acho que Lourosa tem aqui várias circunstâncias que vão ditar jogo após jogo. Uma delas é a sua falta de experiência na Liga 2, e isso vai-se conquistando jogo a jogo. Esta circunstância também de jogar fora de casa, e eu acho que os adeptos têm muito peso naquilo que é a dinâmica, a intensidade, o acreditar de uma equipa dentro de campo, senão, é como diz o Américo, para que é que temos adeptos nas bancadas, porque é que se fazem bancadas para 50 mil e para 60 mil e para 15 mil adeptos. Portanto, é porque os adeptos têm peso naquilo que é a energia que passa ou não para dentro de campo, mas também é verdade que quem joga são os jogadores e quem os dirige são os bancos. Nós adeptos temos uma importância relativa naquilo que é o jogo, e os jogadores também têm uma importância relativa naquilo que é o jogo, porque uma coisa sem a outra não faz sentido. E, portanto, eu acho que aqui a questão principal é, e todos nos lembramos do tempo de Covid, em que havia jogos de futebol sem adeptos, e aquilo, perdoe-me a expressão, era um funeral assistido na televisão. E, portanto, o Lourosa tem este tipo de desafios. Tem um desafio também, uma circunstância que tem uma massa adepta efetivamente invulgar, porque é uma massa adepta muito oscilante entre o céu e o inferno. É uma massa adepta muito intensa, é uma massa adepta que ganha e vão ser campeões e perdem, e parece que às vezes tudo se desaba. Eu não tenho aqui o histórico de qual foi a equipa que, subindo da Liga 3 à Liga 2, sobe direto para a Liga 1. Não sei se aconteceu alguma vez na história do futebol. O Alverca. E anterior. Pronto. E o Vizela. Já também aconteceu isso? E o Vizela também. Pronto. Mas não é a norma. Não é norma. E, portanto, mas já aconteceu. Obviamente que esta ambição do Lourosa, dita pelo Américo e também pelos outros adeptos, é uma ambição natural, mas tem que se pôr, como diz o Rodrigo e muito bem, um bocadinho de água na fervura. A mim tanto me aquece como me arrefece que o Lourosa suba ou se mantenha, o que eu não queria que o Lourosa descesse. Se subir, tanto melhor, mas acho que a razoabilidade diz-nos que é preciso ter os pés assentos na terra, que o Lourosa não montou uma equipa para subir divisão, não montou, tem um conjunto de jogadores muito interessantes, tem um treinador que se mantém, que os conhece, grande parte da equipa, mas nós não estamos a dizer que o Lourosa criou uma equipa para subir divisão. Portanto, há aqui muitos fatores que vão determinar o desenrolar da época. O Lourosa tem neste momento 4 jogos, 4 pontos, tem alguns sinais positivos. Agora, toda a gente infringiu a única derrota que o Marítimo tem neste momento. O Marítimo, em 4 jogos, a única derrota que tem, onde perdeu pontos, foi só com o Lourosa. Portanto, o Lourosa ganhou ao Marítimo, mas, por favor, é preciso ter um bocadinho de calma. E isto digo, porque também tenho alguns amigos que são adeptos de Lourosa, só para que depois o tombo não seja enorme. Não, eu acho que se o Lourosa também só perdemos contra o Felgueiras. Eu acho que se o Lourosa garantir a manutenção, como diz o Américo, é uma primeira vitória. Agora, a partir daí, que tenha a sua ascensão, que para todo o Conselho é excelente. Mas eu acho que tem aqui algumas circunstâncias que são de ter em conta, aquelas que já referi, e também propriamente a questão de ter um plantel que não foi talhado, não foi construído para subir divisão. Foi um plantel equilibrado para garantir um equilíbrio naquilo que é a dinâmica do Lourosa. E nós formos ver aqui as equipas que estão aqui, nós lembramos, por exemplo, do Marítimo na época passada. E neste momento o Marítimo está em segundo lugar. Tem 4 jogos e apenas uma derrota, precisamente contra o Lourosa. Mas isto dá muitas cambalhotas neste momento, e até à 10ª jornada é muito fácil estar em terceiro e estar em 15º. Portanto,
vamos ter calma. Aquilo que acho é que essa vontade de fazer um bom campeonato é salutar, que passem essa energia positiva, mas também é preciso ter os pés na terra, porque efetivamente há outras equipas que são muito boas, que estão a disputar este campeonato. Vamos ao Feirense daqui a bocadinho, mas este Feirense é uma equipa muito jovem, mas tem ali um conjunto de jogadores também muito bons. Mas sabemos que esta Liga 2 é uma liga muito competitiva, facilmente se perde pontos, facilmente se ganha pontos, e quando digo facilmente é de um jogo para o outro. Pode haver aqui uma volatilidade de resultados. Lembramos que o Viseu ano passado, creio que em 17 jogos seguidos, se a memória não me falha, não teve uma derrota, mas também não é normal uma equipa 17 jogos seguidos não ter uma derrota. Portanto, estamos a começar. O Lourosa tem ali o seu potencial, mas que acabem rapidamente as obras, que o Lourosa volte à sua casa, que jogue no seu estádio com os seus adeptos, que tem jogado na mesma. Eu sei que quando foram jogar ao Olival, a bancada do Olival não chegou para satisfazer o número de adeptos do Lourosa que queriam entrar no estádio para ver o jogo. Portanto, o Lourosa enche estádios, mas isso não, só por si não ganha jogos. Vamos agora olhar então para o jogo do Feirense. O Feirense recebeu e venceu o Leixões no Marcolino de Castro no passado sábado, venceu por 2-0. Nós já vamos à classificação, mas Rodrigo Nunes, nesta altura, é um arranque com 2 vitórias, um empate, uma derrota, e esta vitória em casa frente ao Leixões, uma equipa que, é importante dar essa nota, estamos apenas no arranque, mas nestas primeiras jornadas era das equipas mais competentes, e o investimento que temos vindo a falar, que tem vindo a ser feito no Leixões, de ano para ano, sempre significativo. Como é que viu esta vitória do Feirense? E aqui aproveitando também um pouco, até porque não tem estado connosco o primeiro programa depois das férias, depois da pausa do período de férias, como é que tem visto este arranque de Feirense na época 25-26? Em relação ao Leixões, claramente o Feirense foi muito melhor que o Leixões. O campeonato de Leixões, já o disseste, estava a ser bom, fantástico, quase, e não provou aqui na feira a qualidade que eventualmente possa ter e o investimento que está a ser feito. Já com o Portimonense achei a mesma coisa, o Feirense também acabou por ganhar bem e foi melhor. O jogo do Marítimo não vi, mas sinceramente vi o jogo da apresentação e não gostei nada do Feirense. Fiquei muito preocupado. Isto de fazer as coisas, na minha opinião, as coisas não são a ser feitas como eu acho que devem ser feitas, mas é apenas a minha opinião, e se já o ano passado achava isso e correu bem, não quer dizer que, mantendo essa forma de estar, que se corra sempre bem. Porque já o disse aqui, de outras equipas, e também do Feirense, e era assim que eu tentava fazer quando liderava o futebol, que é, nós quando temos na época a decorrer, temos que identificar aqueles jogadores que têm qualidade, que se ambientaram bem com o clube, que estão a cumprir e até ultrapassar aquilo que pensávamos dele, então temos que segurar esses jogadores e depois ir fazer o reforço do plantel com o jogador A ou B para o lugar A ou B. É aquilo que eu às vezes dizia, quer dizer, precisamos de um central, vamos contratar o central, não vamos contratar um central, é o central que o Feirense quer, depois compra-se 2 ou 3 e os 3 gasta-se mais do que se tivesse contratado um e não fazem os 3 aquilo que um de qualidade fazia. E acho que o Feirense já o ano passado mudou a equipa toda e este ano a mesma coisa. Eu acho que na primeira jornada da época anterior jogar 2 ou 3 jogadores, portanto isso nunca pode ser um bom pronúncio. Nunca pode ser uma forma e estamos a trabalhar bem. Não se pode estar a trabalhar bem quando isso acontece. E não vale a pena encontrarmos aqui até argumentos para achar, não há dinheiro, não sei o quê, porque até nem é esse o caso. O jogador A ou B estava aqui, mas era caro. Alguns que se calhar faziam muito jeito foram para outros clubes até de menor dimensão
Portanto, não acredito que esses clubes paguem melhor ou possam pagar melhor que o Feirense. Portanto, no meio desta situação toda, é evidente que o Feirense, 4 jogos, está a fazer um campeonato excelente. Se eu acho que o Feirense tem apenas um objetivo, que é ficar na segunda liga, ter duas equipas atrás do Feirense será bom. Três. Já há bocado disseste 2 polorosas, mas a melhor é 3. Então é 3. Não vai para o playoff. Pois, 3. E corre o risco. Pois é. 3. É só para ficar seguro mesmo. É capaz de ter razão o Presidente. Para o ano é capaz de ter 2. É. Por causa do jogo de mar. Sim, mas é capaz de já estar a adivinhar qualquer coisa. Perante o atual. E portanto, perante aquilo que se tem visto, como tu disseste bem, uma equipa jovem, um treinador que até agora está a conhecer os jogadores e está a aproveitar o máximo daquilo que eles são capazes, e eu só espero que depois não fique aquela sensação que eu, a meio da época passada, comecei aqui a dizer e tinha. Se tivéssemos feito as coisas um bocadinho diferentes, faltou aquele bocadinho que ninguém deu importância e perdemos uma oportunidade de, pelo menos, lutarmos por uma eventual subida. E eu só não queria, este ano, que isso acontecesse, porque é um trabalho que fica defraudado, é um trabalho que se fez bem, que se fez um bom trabalho, mas que se pecou nos pormenores e que não permitiu que o Feirense pudesse fazer mais qualquer coisa. Agora, claramente, o Feirense será um candidato a não descer de divisão, e se continuar assim não vai trazer grandes preocupações à massa associativa para o objetivo, que é, claro, do Feirense para esta época, que é manter-se na segunda liga. Mas acabamos já a fazer aqui um pouco a análise das primeiras jornadas do Feirense, aqui um bocadinho mais de atenção àquilo que foi esta vitória frente ao Leixões por 2-0, um bocadinho como também disse o Rodrigo, lembrando que o Leixões não deixa de ser uma equipa com histórico no futebol nacional e que estava a fazer um bom arranque também. Sim, é verdade que o Leixões tem tido, fora de portas, prestações um pouco aquém daquilo que tem sido o fator casa. O fator casa do Leixões este ano, particularmente, tem sido importante. Eu tive também a oportunidade de ver o jogo do Leixões Penafiel, mas também é verdade que o Leixões ainda não defrontou equipas com, na minha perspectiva, com um grande suporte ou com um grande apoio nesta altura, mesmo nesta altura, e digo nesta altura porque há equipas que nesta altura ainda não estão bem, mas que mais cedo ou mais tarde vão estar. Eu gostei demasiado do Viseu aqui na apresentação e achei o Feirense muito limitado, claro. Jogadores muito limitados, e o Feirense tem os pontos que tem e o Viseu ganhou o primeiro jogo agora. Não só em questão para de mim pontos, é um candidato não só em termos de pontos, mas em termos termos de qualidade de jogo. Eu por acaso estive a ver o Torriense, fui ver a Torres Vedras de Torriense Académico Viseu, portanto vi no estádio, e há 2 equipas que eu vi que foram das piores equipas que eu vi neste campeonato. Foi o Portimonense aqui na Feira, que achei que foi uma coisa caótica, sem ponta para onde se pega. E agora com o Novo ganha o Benfica. É verdade. E agora com o Novo ganha o Benfica. E com o guarda-redes, se calhar já depois o Filipe vai dar a oportunidade. Se calhar, guarda-redes não, um super guarda-redes, que aquelas defesas não é de um super guarda-redes. Se calhar o guarda-redes titular não fazia aquelas defesas. Mas a verdade é que o Académico Viseu, a prestação do Académico Viseu foi das piores equipas que eu vi a jogar futebol em Torres Vedras. De a ganhar 1-0. Igual àquilo que foi o cenário do Portimonense aqui na Feira, que marcou o gol sem saber nem escrever, e depois foi completamente confrangedor a qualidade futebolística, e o Académico Viseu também. Mas voltando àquilo que é o jogo, o Feirense tem tido particularidades interessantes em casa, mas que tem tido um denominador comum em todos os jogos. Podemos até discutir alguns momentos de qualidade do jogo, mas é inegociável a questão da garra e da atitude da equipa. Uma equipa jovem, isso é irreverente, tem irreverência, e nesta altura é a minha irreverência que tem sido levada para o lado positivo, e ainda bem para o Feirense, que muitas das vezes também cai para o lado negativo. Obviamente não podemos esquecer que há aqui um momento chave deste jogo.
e não podemos estar aqui agora a dizer se a grande penalidade falhada, e logo a seguir aquela do Monchud, um jogador que até o ano passado teve na Liga 3 e no Varzim muito bem, e é curiosamente também é a segunda vez na carreira dele que acontece a mesma coisa, da mesma maneira, 3 minutos consecutivos e vai para a rua. Obviamente que o jogo teve essa nuance e que teve esse favorecimento, entre aspas, para o Feirense. Agora, eu concordo com o Presidente, há sempre o contexto do jogo, independentemente do contexto das equipas. Qual foi a melhor? Foi o Feirense. Quem mereceu ganhar? Foi o Feirense. Quem teve tudo na mão não teve culpa daquilo que aconteceu, não teve culpa dos outros falharem a grande. Nós também falhámos um penal. A verdade é que num jogo, curiosamente, com 2 remates à baliza enquadrados, só houve 2 remates à baliza, foram os 2 golos do Feirense, e de resto as 2 equipas remataram, mas todos eles não foram remates enquadrados. Agora, é um Feirense que se nota que tem uma vitalidade boa, está de uma forma positiva, é uma equipa que importante este desafio, porque tinha vindo da primeira derrota do campeonato. Isto também é importante, é um sinal em termos emocionais de uma boa resposta perante um Leixões. Também é verdade que fora de portas tem tido prestações, já no Benfica foi empatar ao Seixal, mas não teve uma boa prestação, não foi condizente com aquelas prestações em casa, mas é um Feirense que está bem, é um Feirense que tem 7 pontos, é um Feirense que até, nomeadamente, tem comprovado aquilo que também se sentia na pré-época, ou seja, uma equipa que sofre poucos golos, até agora tem sofrido poucos golos, e também não tem permitido muitas validades, com a ressalva do jogo nos Barreiros, em que foi um jogo também aberto, com oportunidades de um lado para o outro. Portanto, desta altura, é excelente. Eu não vi o jogo do Marítimo, mas disseram que o Feirense até fez lá um bom jogo. Não sei. O melhor jogador em campo foi o Samu, o guarda-redes do Marítimo. Portanto, isso diz alguma coisa daquilo que foi. Eu não sei se é para darmos mais uma nota ou alguma coisa importante. Nós já vamos ao campeonato. Vítor. Olha, o Feirense começou a época passada. Devagarinho, mas a somar pontos, a surpreender pelo nível exibicional, e quando digo surpreender, porque, como diz o Rodrigo, aqui a perspectiva é manter, ok? E neste momento está lá em cima. E portanto, uma equipa muito jovem, uma equipa irreverente, de um treinador que tem pouca experiência. Tem pouca experiência enquanto treinador, até acho que não tem nenhuma, na segunda liga não tem nenhuma, e tem muito pouco tempo de experiência enquanto treinador. Quando foi anunciado, e eu que gosto muito de Ricardo Costa enquanto jogador, fiquei um bocadinho preocupado para o Feirense. Um risco. E fiquei preocupado para o Feirense, porque um clube com os pergaminhos do Feirense e buscar um treinador que não tem experiência e rotação nestas andanças é uma aposta arriscada, mas este Feirense tem feito algumas apostas arriscadas nos últimos tempos, mas a verdade é que a massa adepta está entusiasmada, o Feirense tem jogado bem, o Feirense tem tido bons resultados. Se calhar volta a faltar lá o João Vítor, como faltava na época passada, para fazer tal diferença na frente do campo, do ataque, porque acho que há ali um bocadinho de debilidade na frente de ataque. De resto, se calhar o Ricardo Costa está a transpor para a equipa também toda a sua experiência enquanto jogador de futebol e montou uma equipa como mandam os livros, da defesa para a frente. E eu sinceramente acho que o Feirense, concordando com o Rodrigo de que pode faltar ali uma peça ou outra, eu acho que o Feirense pelo menos os melhores do ano passado. Eu acho que o Feirense estava perfeito, com o que já vimos, estava perfeito, sem que eles 3 ou 4 foram embora e que eram realmente o garante da qualidade do ano passado se mantivesse. Mas, Rodrigo, o Feirense vai buscar um conjunto de jovens jogadores com ambição, que vão querer mostrar serviço. E juntamente olha, imagina esse o conjunto já ajudar. E juntamente com esta também vontade natural, porque o Ricardo Costa, pela sua personalidade, que sempre foi um jogador de grupo, de balneário, de liderança, pode estar a querer ter aqui um grupo de jogadores jovens que queiram mostrar serviço, e isto pode ser
a grande matriz deste Feirense esta época, porque um treinador com pouca experiência na Liga 2... É o chamado trampolim. Está a correr um risco muito grande que está a dar certo e temos que dar os parabéns ao filho, que está a pôr o filho a jogar, que não é fácil. Não é fácil um treinador pôr o filho a jogar na sua equipa, numa equipa que precisa ganhar. E o miúdo, tem sido o melhor jogador. Eu exagero se eu disser que ele tem sido o melhor jogador do Feirense, mas está muito perto disso. Sim, mas eu acho que o Feirense, esta equipa, vai, espero também, vai surpreender pela positiva ao longo da época. E eu espero que este Ricardo Costa, com a ambição que se lhe é conhecida, pelas características pessoais que lhe são reconhecidas, porque andou nos altos patamares do futebol nacional, sobretudo nacional. E todo esse histórico e ir buscar jogadores jovens pode ser efetivamente uma mais-valia para este Feirense. Atenção que ainda pode mexer o mercado. Estou aqui a tentar acompanhar. Eu que ia chegar a 3 ou 4 jogadores. Aqui a informação que temos, aqui um ouvinte diz-nos que o Nile John irá então estar de saída para a Polónia. Vamos tentar perceber se há... Isso é que é o problema do nosso Feirense de agora, que é qualquer coisa que mexa, vai logo. E isso, é isto que falta. Era um trabalho de 2 anos ou 3 e aí sim, e era colorosa, na minha opinião, e acho que tem presidente para isso e pode fazer, que é realmente um trabalho a 2 ou 3 anos, não se nos precipitar e, uma equipa, agora daqui destes 25 temos, há aqui 15 que é para manter, então temos que ir buscar agora mais 10 milhões, que é os 15, e por aí fora, e depois e ficamos com uma espinha dorsal, com mais meia dúzia de jogadores para entrar a qualquer momento, forte, para Rodrigo, mas quem faz perguntas é o Filipe, mas se me permites a pergunta, e pergunto a ti, e pergunto ao Américo, qual é o objetivo do Hugo Mendes na segunda Liga e qual é o objetivo do nigeriano do Feirense na segunda Liga? É montar uma equipa para subir a 2 ou 3 anos, ou neste ano que seja, e o do nigeriano não ou é vender jogadores e tornar-se aquilo que demonstra é formar ou ir buscar jogadores se calhar desconhecidos para a maioria das pessoas e eles até e depois tentar vender ou nos segurar só porque tem que dar mais 500 ou 1000 euros por mês a um jogador que em vez de custar 2,5 vai custar 3,5 e vai-se buscar um que não se conhece por 2.300 e o de 3,5 se calhar ajudava mais. No caso de Nigel John tem muito a ver com Gyökeres, tem muito a ver com Goran Harder, embora seja diferente. Como toda a gente sabe, o Nigel John chegou mesmo só no dia da apresentação do Feirense, recusava-se a vir treinar para o Feirense porque ele dizia que tinha uma proposta e queria sair. E, portanto, muitas das vezes há a questão do clube ter essa estratégia e essa forma de atuar perante o jogador, mas muitas das vezes acontece aquilo que é o mal dos dois mundos, ou seja, ou se fica com o jogador pode ficar contrariado. Não, mas eu não estou a falar desse tipo de jogadores. Eu não estou a falar daquele jogador que pode ter uma oportunidade de negócio e é vendido. Eu estou a falar daquele jogador que sai e que até tinha qualidade e saiu porque é caro. Eu só estou a dizer isto porque o presidente falou do Nigel John. Eu falei desse e falei do guarda-redes. E portanto, eu nesse aspecto, o Nigel John sei, e tanto por isso é que não tem sido ele um jogador de reconhecido mérito, não é? Até porque um dos heróis improváveis deste 11 tem sido até o Gabriel Costa a marcar golos também improváveis e da maneira que tem marcado. Exatamente. Portanto, são improváveis. 2 grandes golos. Mas são improváveis. O primeiro não sinceramente... Não, é. O primeiro quanto ao Portimonense, este quanto ao Portimonense foi se nós falarmos que o Feirense perdeu na Marítimo com um gol muito mal, o Feirense perdeu no Marítimo conforme marcou agora o gol ao Las Vegas. Sim, mas eu até falo do miúdo, nem é pelos golos que ele tem marcado. Sim, mas estamos aqui a falar do Nigel John, que é um jogador literalmente, e isto na minha perspectiva, é um jogador com uma qualidade muito boa. Sim, mas se houver uma oportunidade de negócio, há que o fazer, assim buscar outros de qualidade. Agora, há muitos que podiam ficar e não ficar. De futebol neste momento. Nesta altura acontece ao Feirense, acontecerá ao Lourosa, acontecerá ao Porto, ao Benfica. É igual. Um jogador que sobressai
como é que se segura um jogador, os Jokeres, como é que se segura este tipo de jogadores que entram num patamar da elite Vitor, mundial? nós estamos a discutir a Jusante. E eu acho que deveríamos discutir a montante. É impossível trabalhar hoje em dia no futebol moderno em condições se as janelas de transferências não forem mudadas às datas. Claro. Sim, isso é claro. Isto é uma coisa inconcebível. O Sérgio já é um dizia... problema para os diretores, é um problema para os treinadores, é um problema para o Sérgio Conceição já dizia que, pelo menos no primeiro dia do campeonato, tinha que terminar as janelas de transferências. Claro. Não faz sentido de outra maneira. Até porque podemos estar aqui a discutir a falta de arte desportiva. Acho aí... Não, eu com toda a franqueza, tenho muito pouco a acrescentar depois, portanto, do que eu vi, porque também, com toda a sinceridade, este tipo de futebol de que o Francisco e o Presidente, o Rodrigo, falam, já me ultrapassa, e eu deveria estar, para discutir ao vosso nível, deveria estar, portanto, mais acima um bocadinho. A única coisa que eu digo, Rodrigo, não, mas é aquilo que eu sinto, com toda a franqueza, porque ver o futebol é uma coisa e estar nos meandros dentro do futebol é outra. Eu acredito muito no presidente que tenho e no Nuno Correia, porque eu sou um simples adepto, não quero ser mais nada. E tem todos os motivos para acreditar. Tem todos os motivos para acreditar. Agora, a grande questão é esta. Eu não vou entrar em pormenores de mais jogador ou menos jogador, porque, sinceramente, eu não tenho bases para poder, portanto, falar. A única coisa que eu posso falar é de que o Lourosa contratou alguns jogadores este ano, de que eu ainda estou a observar com alguma atenção, que não tenho gostado, mas também houve, por exemplo, o guarda-redes fantástico. Portanto, eu só posso falar daquilo. Eu só posso falar daquilo que conheço e daquilo de que eu vou observando com toda a sinceridade. O Lusitânia de Lourosa é, de facto, por causa disso, um clube diferente e distinto da grande maioria, portanto, não só do Conselho, mesmo a nível de Portugal. Nós, em Lourosa, não temos outra forma de ser. Que não seja forma de pressionar. Não, mas em Lourosa só joga quem souber jogar com pressão, companheiro. Mas isso foi toda a vida assim. E é por isso de que nós gostamos de jogadores de que podem jogar mal, uma vez, duas vezes, nós, massa adepta, perdoarmos se ele correr. Se ele não andar a correr com os braços. O Vítor disse aqui uma coisa e você diz sempre. A massa associativa Lourosa, a forma como a massa associativa Lourosa vive e enche os estádios e não sei o quê. Isso é muito bom quando a equipa está a ganhar. Imagine isso. Sim. Quando, e vamos esperar que não aconteça, a equipa a perder. E a equipa perde e os adeptos de Lourosa reclamam. É normal. E os jogadores do Lourosa têm que se adaptar e têm que saber de que jogam num clube diferente. E que se não lhe disserem isto aos jogadores que chegam a Lourosa, aí é que está errado. Portanto, jogar em Lourosa não é a mesma coisa de jogar, e perdoa-me, portanto, se eu estiver a dizer algo, não é a mesma coisa que jogar no Feirense, Rodrigo. Homero, desculpa-te interromper. Não é, nem sejam de ver, nem de lá, mas é diferente. Desculpa-te interromper, mas essa dinâmica, às vezes também damos aqui uma dimensão do adepto de Lourosa como se fosse algo quase em extinção no futebol, assim, não. Eu vi os adeptos a João de Vieira e Vila de Conde ao nível dos Lourosa. Todos os clubes têm adeptos. Quando ganham, fazem, e quando perdem, fazem espera de autocarro e lançam petardos. Todos os clubes, não é só a Lourosa. E tu não controlas, como eu não controlo, como o Rodrigo não controla, ninguém controla as massas. Agora, deve quem dirige. Eu nisso concordo com o Rodrigo. Eu, se tivesse o lugar do Nuno Correia e do Hugo Mendes, eu se calhar, e digo se calhar porque com a informação que tenho, eu vinha cá fora, malta, tenham calma. É um campeonato longo, é uma nova experiência, nós temos aqui um conjunto de circunstâncias... Os adeptos de Lourosa sabem disso. Os adeptos do Lourosa sabem de que nós temos que fazê-lo no nosso caminho e tudo o que seja acima, portanto, é 3, não é? Já pode ser só 2 por causa do Gondomar, mas é 3. Logo que fiquem 3 atrás de nós fazemos um excelente campeonato.
Percebe? Agora, nós queremos mais, sempre mais. Nós somos... Não é conversa, isto é verdade. Pronto, essas palavras que você estava tão bem e quando diz, mas nós queremos mais. Não, os adeptos de Lourosa foram habituados assim. E foi toda a vida. Portanto, o meu tataravô era de Lourosa, o meu bisavô. Eu conheço o clube, a forma de estar e de pensar daquela gente, de como se fosse eu próprio. Eu posso, então, até introduzir aqui um ponto que nós temos que acelerar um pouco. Pois temos que eu não posso chegar... Mas a com 10 pontos, segundo o Sporting B e o Marítimo com 9, quarto Feirense, Leiria, Leixões e Portimonense com 7, oitavo Chaves e Torriense com 6, décimo Oliveirense e Lousada Rosa com 5, décimo segundo Académico de Viseu, Felgueiras e Farense com 4, décimo quinto Benfica B com 3, décimo sexto Passos Ferreira com 2 e em último lugar Penafiel e Porto B com 1 ponto apenas, lembrando que todos têm 4 pontos, 4 jornadas disputadas. Eu estou a tentar também ir percebendo aqui se há alguma movimentação no mercado. Até o momento não consigo confirmar a situação do Nile John, nem entradas e saídas, quer para Feirense, quer para o Stella Rosa. Sim. E o Kivior também no Futebol Clube Porto. Mas aquilo, olhando para aquilo que é mais a dinâmica da segunda liga do Feirense e do Lourosa, até o momento sem informações, vou tentar então nesta reta final, se ainda houver mais alguma novidade para dar aos nossos ouvintes, lembrando que não há segunda liga esta semana e por isso estou a deixar estender também um bocadinho mais a conversa, porque a análise à Taça Portugal iremos abordar na próxima semana. Mas Francisco Chaló, aqui agora pedi um bocadinho de brevidade, até porque já falamos bastante, vamos focar-nos um pouco mais na análise da classificação e dos resultados deste fim de semana. Ora bem, em termos classificativos, não há surpresa nenhuma naquilo que é o primeiro classificado isolado, só há a surpresa de todos os que estão atrás não estarem tão perto, nomeadamente o Académico de Viseu, o Farense e os Chaves, embora estamos ainda, volto a dizer, aqui no início. Há uma particularidade para mim, a meu ver, interessante e de registrar, é que há 4 equipas que ainda não venceram. Portanto, o Benfica B, o Passos Ferreira, o Penafiel e o Porto B ainda não venceram. Há aqui um fator a ter em conta, até porque a perigosidade para quem luta para não descer, estando nas imediações deste inferno, que é lutar para não descer, 2 equipas que têm, no plano teórico, em tese, o grande potencial, que é o Benfica B e o Porto B, isto torna-se um pouco complicado. Também em termos de nota, a questão do Passos Ferreira, uma nota pela negativa, que continua a ter, não só não ganhar, que está no fundo da tabela. Sabemos dos problemas que teve o ano passado, onde esteve no play-off, e onde efetivamente continua cá em baixo. O Académico de Viseu já aflorei, estão os Chaves também a recuperar, portanto um Portimonense que acho que é um jogo que temos que dar nota, por causa de 2 expulsões de 2 guarda-redes, em que depois mesmo assim no Seixal consegue vencer, dando uma nota, uma lição de humildade também aos miúdos do Benfica. Depois o resto, acho que o Feirense tem que ser destacado, porque dentro daquilo que também em tese do plano teórico, não há dúvida que é uma equipa que não se pensava-se que estaria, portanto, no lote, mas com mais equipas perto, apesar de também ser importante dizer que são 5 equipas com 7 pontos, ou seja, também na antecâmara daquilo que é a possibilidade de subir, são 5 equipas com 7 pontos, o que traduz também o equilíbrio. Há aqui uma coisa muito importante, e deixei mesmo por último, o Oliveirense, eu também já dei nota disso, não foi assim tanta surpresa, foi mais surpresa cá para fora do que para quem esteve dentro do futebol. A manutenção do Oliveirense na segunda liga, mas o Oliveirense que tem tido prestações também condignas, tem lutado, ainda agora o jogo do Vizela. É verdade que o Vizela podia ter sentenciado a partida, mas também é verdade que na parte final podia sorrir e poder empatar, o que traduzia-se numa outra equipa também que ainda não tinha perdido. De qualquer maneira, acho que este campeonato promete, e já disse isto inicialmente, é norma, é comum este campeonato ser muito duro para subir, mas acho que
Isso diria aquilo que toda a gente pensa. Mas, sinceramente, para descer, ou seja, para lutar para não descer, eu não arriscaria a dizer quem poderá descer nesta altura. Porque vai ser muito difícil. Vítor Duarte? Olha, eu não iria tanto à classificação, porque nesta fase do campeonato é tudo ainda muito tenue, mas a minha avaliação inicial deste campeonato é que temos uma qualidade futebolística abaixo daquilo que era a minha expectativa. A qualidade futebolística. O espetáculo. Nós sabemos, e o Mister estava a dizer e nós sabemos que na Liga 2 o futebol é mais amarrado, que o futebol é mais tático, mas eu, do que tenho visto, tenho desiludido a qualidade de futebol que temos visto na segunda Liga. E estamos no início do campeonato, as equipas estão-se a formar e a reorganizar, ainda temos muito pouco tempo de trabalho dos treinadores, mas, sinceramente, a minha nota a esta data é a qualidade futebolística que me está a desiludir. Américo Teixeira? Com toda a franqueza, acho que este campeonato, portanto, enfim, está nos outros anos, está no início, portanto, com equipas de que estão melhores umas do que outras, e há algumas de que, a minha percepção, algumas de que me têm agradado. O Feirense é uma delas. Considero que o Feirense pode, de facto, lutar pelos primeiros lugares. E pronto, e os outros, o Vizela, o Chaves, são equipas de que à partida nos parece de que vão manter-se naturalmente nos primeiros lugares. Para descer, são todas aquelas que eu não falei. Rodrigo Nunes? E eu, ouvindo os meus colegas, ouvindo aquilo que o Mister disse, e olhando para os nomes, e não olhando para a classificação, mas olhando para os nomes, e por estes 4 jogos e resultados que aconteceram, isto ainda me deixa mais preocupado. Porque eu queria encontrar aqui 3 equipas que eventualmente iriam descer de divisão para que o meu Feirense não descesse. E se eu olho para um Paços de Ferreira, e se o Paços de Ferreira é um candidato a descer, isto não é bom para o Feirense, que é sinal de que a qualquer momento o Paços de Ferreira pode subir na tabela. Porque não conheço, mas deve ter uma boa equipa. Ou então anda toda a gente a dormir em Paços. Mas posso dar uma informação, e uma informação passa a ser oficiosa. Vai haver investidor a entrar. Pois vai, isso eu sei. Eu ia complementar dizendo que quando vejo também o Penafiel, que se o ano passado achava que o Penafiel não tinha equipa para fazer os resultados que fez, tem um investidor com muita capacidade financeira e de conhecimento de jogadores para poder a qualquer momento fazer virar isto. Portanto, eu olhando para aqui e excluindo as equipas B, porque acho que nenhuma equipa B desce se os clubes quiserem, o Oliveirense está a ganhar, não conheço a equipa do Oliveirense, mas está a ganhar também, devia ter evitado e estar nos erros do ano passado, e olho e não vejo um Torriense forte, vejo um Portimonense, vejo um Leiria, um Leixões, um Chaves, o Lourosa, o Académico Viseu, já o disse, o Farense. Quer dizer, onde é que vai? Quem são aqueles que vão estar nos 3 para não estar o Feirense? E é isso que me preocupa. Vamos então agora para as notas finais, hoje com essa nota que não temos na próxima semana nem Liga 2 nem Primeira Liga, não teremos Liga 3 na próxima semana também, portanto teremos essa oportunidade de falar. Não sei se queres dar só uma pincelada no arranque de São João de Beira. Não, eu pensei que ias falar sobre São João de Beira, mas... Hoje estamos com o tempo contado. Já estamos mas não sei se queres dar só uma pincelada neste arranque de São João de Beira. Passo-te a palavra. É melhor deixarmos o São João de Beira ganhar um chubito para falar. Jogo a jogo. Não, mas falamos para a semana. Mas dou-te aqui a oportunidade, só uma palavra para o arranque do São João de Beira. Não, ficamos isentos. Aí, pois está bem. Não, o São João de Beira mudou bastante a equipa, um bocadinho à semelhança daquilo que me aconteceu no Feirense. Só temos 3 jogadores, 4 da época passada. 4. E há uma grande mudança de jogadores, o treinador manteve-se.
Vamos disputar jogo a jogo, como na época passada, lutar pela manutenção, e esse é o objetivo de São João de Ver. E o início da época não está a correr da forma como todos nós desejaríamos, como a própria SAD e os jogadores do treinador queriam. Quer dizer que tem que se trabalhar melhor, tem que se trabalhar mais, e se todos trabalharem melhor e trabalharem mais, certamente que as coisas poderão se inverter a curto prazo. Temos a oportunidade na próxima semana então de voltar então a falar sobre aquilo que é o regresso dos campeonatos. Teremos paragem para as seleções. Até o momento continuamos sem oficializações a nível de saídas ou de entradas, quer no Lourosa, quer no Clube Estivo Feirense. Vamos então para as notas finais e vamos arrancar as notas finais de hoje com o Vítor Duarte. Olha, a minha nota final vai ser precisamente para o período que estamos a viver. Em termos dos clubes, e eu falarei do meu São João de Ver. Começaram hoje os treinos das camadas jovens, também começaram hoje os treinos da patinagem, começaram hoje os treinos do basquetebol, e queria lançar o convite a todos os jovens, todas as crianças, todos os adolescentes que queiram praticar desporto, que escolham o São João de Ver, quer no futebol, quer na patinagem, quer no futsal, quer no ciclismo. Esse já é o ciclismo, já é o Sport Ciclismo de São João de Ver, não é o Sport Clube de São João de Ver, mas sim, também no Sport Ciclismo de São João de Ver, que é uma das melhores escolas de formação de ciclistas a nível nacional, e que também graças a ela o ciclismo, o Clube Desportivo Feirense, tem tido boas prestações na elites, que se chama? No profissional, e portanto o São João de Ver é uma das escolas que ajuda o Feirense a ter os seus ciclistas na estrada. Mas voltando ao Sporting Clube São João de Ver, o convite a todos que queiram praticar desporto, como digo, futebol de formação, futsal, basquete, patinagem e natação, e portanto que queiram vir, nós temos as obras do Hervedal em curso para melhorar as condições de todos os atletas do futebol de formação, e temos também condições de eleição para a prática desportiva, e portanto convidar toda a gente que queira praticar desporto que escolha o São João de Ver. Rodrigo Nunes. Não há muito para dizer, estamos a começar as épocas todas, as modalidades todas. O ciclismo vai a meio, está a correr muito bem, fizemos uma grande volta, estamos agora no Jornal Notícias também a disputar a camisola. Ainda hoje foi mais uma etapa, vai haver mais etapas até domingo, portanto termina no domingo, e o Feirense também tem aspirações a ganhar, já ganhou 2 feirenses por 6 vezes, 3 o Fernando Carvalho e 3 o António Carvalho. E não há assim muito mais para dizer. Francisco Sal. Eu quero dar uma nota do presente, e a nota do presente é que na Liga 2 o Distrito de Aveiro e as equipas tanto do Conselho da Feira como do Distrito de Aveiro, que estão presentes na prova, nesta altura têm sem sobressaltos, e há que dar os parabéns, porque estão tranquilamente à espera daquilo que a próxima paragem vai ditar. Mérito Teixeira, para fecharmos o programa de hoje. Não, a minha nota final vai para a massa adepta do Lusitano e de Lourosa, que são, portanto, são incríveis, de que estejam tranquilos, de que a serenidade volte. Vamos sofrer muito, mas eu acredito, portanto, no Lusitano e de Lourosa. Obrigado, Mérito Teixeira, Vítor Duarte, Rodrigo Nunes, Francisco Chaló. Foi o regresso de Sintonia de Ataque, época 25-26. Tudo contado por hoje. Eu sou o Filipe Dias, regresso na próxima segunda-feira, se Deus quiser, na companhia sempre dos melhores ouvintes. Portanto, continuem desse lado, nós contamos convosco. É um privilégio estar na vossa companhia. A todos, continuação de excelente final de tarde, início de noite, e até para a semana.